Você já viu um caboclo da linha de Xangô se manifestando no mundo? Eles não são tão comuns quanto os caboclos das linhas de Ogum, Oxóssi ou Linha das Águas. Mas todos eles guardam algumas semelhanças entre si, coisa que vamos abordar no dia de hoje e que vai facilitar muito sua jornada na Umbanda. Nossa pesquisa se baseia no conteúdo de nossos livros, nas obras clássicas de W.W. da Mata e Silva e Olga Gudoli Cacciatore, que sempre nos dão um bom subsídio. Uma das primeiras coisas que deveríamos aprender como médiuns e dirigentes de Umbanda é o significado de algumas palavras básicas em Tupi-Guarani, para entendermos o significado dos nomes de nossos caboclos. É comum que eles se refiram a algum elemento de domínio do orixá que comanda essas linhas. Vamos entender melhor esse raciocínio. No caso dos caboclos de Xangô, terão no nome referências a pedras, montanhas, trovões ou fogo. Pedra, em Tupi-Guarani, é Itá, e muitos caboclos contêm essa palavra nos nomes, como o caboclo Itanajara, que significa pedregulho. Como vimos, Xangô é o senhor dos raios, trovões, do calor, do fogo, dos vulcões, dos meteoritos. Aliás, a pedra sagrada de Xangô é o meteorito, ou as pedras atingidas pelos raios, chamadas pelos iorubás de Edum-Ará, ou fulguritos. Mas como são muito difíceis de serem encontradas, geralmente procura-se pedras de origem vulcânica, como a obsidiana, o basalto, o pórfiro, que muitas vezes utilizamos para pavimentar nossas casas, mas ignoramos sua origem. As mais comuns que podem ser dedicadas a eles são o coral, o jaspe vermelho, olho de tigre, cornalinas ou as ágatas avermelhadas. Elas poderão ser usadas em guias, nos fundamentos ou simplesmente imantadas e colocadas em nossas casas ou congás como proteções ao ambiente, conforme a orientação de nossos guias. As manifestações de seus caboclos são únicas, por Xangô ser o orixá da realeza, da majestade e estar ligado às energias sólidas das pedras e montanhas, apresentam-se com essa energia em seus corpos, com pisadas firmes, movimentos grandiosos e têm um grito característico, muito forte, alto e viril, como se saísse de seus abdômenes. Muitos creem também que o caboclo de Xangô bata no peito com uma das mãos ou as duas cruzadas pelo sincretismo com São Jerônimo, porque ele segura uma pedra no peito, outras vezes apenas porque seguraria 2 machados invisíveis. Costumo bater forte nele várias vezes, porque o chakra cardíaco é o seu grande ponto de ligação com os nossos corpos e sua maior energia se manifesta ali, em nós, podendo haver batimento acelerado nos médiums e ondas de calor durante as incorporações. O tipo de energia que trazem ao médium em seu chakra podem produzir giros e movimentos bruscos, aos trancos, típicos desse tipo de entidade que faz com que um dirigente observador reconheça de imediato quando uma dessas entidades se manifestam nas giras. Os caboclos de Xangô dominam a justiça kármica, ou seja, fazem cumprir as punições espirituais ou os prêmios por nossos méritos, não permitindo que venhamos a sofrer demandas injustas quando somos inocentes nessas causas. Voltam-se muitas vezes com violência contra quem agride, já que a energia dessa linha é tremenda contra feiticeiros,
médiuns e dirigentes espirituais que não observaram a razão de quem pede ações em nossos terreiros. Lidar com Xangô e seus falangeiros não é tarefa fácil, exigindo que o dirigente tenha sensibilidade apurada em rogar por auxílio a quem pode não merecer. Outra coisa muito importante não são caboclos que você adoce ou tente amolecer para que concedam graças. Isso poderá causar um desequilíbrio nesse tipo de energia bem grave. E por quê? Porque eles são justiceiros, juízes do astral superior e incorruptíveis. Assim, suborno não funciona com eles. Para esses caboclos, você roga misericórdia, sempre deixando nas mãos deles a cobrança das ações por compaixão à nossa ignorância. Para um dirigente experiente, cada linha tem suas sutilezas no trato, coisa que apenas adquirimos com muitos anos de trabalho em nossos terreiros. Aparentemente semelhantes uns aos outros, esses caboclos guardam diferenças. Aqueles caboclos ligados a Xangô Agodô, liderança de uma das 7 linhas de Xangô na Umbanda, que são os mais sérios e profundos no trato. Haverá os caboclos de Xangô Aganju, cruzados com as linhas de Oxum, que são mais joviais e mais leves ao girarem quando se manifestam. Lembramos que as 7 linhas da Umbanda sempre se subdividem em mais 7 e as falanges de Xangô cumprem essas regras. São comuns os caboclos masculinos, podendo existir algumas caboclas cruzadas nessa linha, como a cabocla Iansã ou a Jurema da Pedreira. Os caboclos de Xangô podem ter vários nomes: Xangô Pedra Preta, Cobra Coral, 7 Montanhas, Supremo da Montanha, Xangô 7 Pedreiras, Xangô Pedra Branca, Caboclo do Sol e da Lua, Pedra Roxa, Caboclo Cachoeira, Caboclo Ventania, Rompe Fogo, Quebra Pedra, Caboclo do Raio, Itapiranga, Itabuna, Itaiguara, Itaqui, Itaquera, Tupã e Bitu. Um caboclo de Xangô poderá trabalhar com velas acesas ou águas de cachoeiras, e seu ponto riscado pode conter machados desenhados, raios, ventos e representações de pedras ou montanhas. Não poderemos falar tudo aqui, já que há muitas outras coisas importantes a comentar, como o uso das ervas para cada linha, baseado em nosso Umbanda, Crença, Saber e Prática, que veremos mais adiante em nossos vídeos. Por enquanto, tiramos a conclusão de que para rogar as forças dessa linha, precisamos limpar o coração, a consciência, ter humildade para obter-lhes sua misericórdia e justiça diante tanta força. E que a Umbanda possui uma riqueza cultural sem fim, que quanto mais vasculharmos, mais mergulharemos em seus tesouros. Gostou? Dê like. Toda semana um vídeo original feito especialmente para você. Nos siga e até a próxima!